só, agora é hora do seu direito. E você já sabe, né? Tá chegando o momento dos períodos de festas juninas e nesse período também aumentam as contratações temporárias. Pois é, por isso que a gente vai falar sobre esse assunto no quadro Seu Direito. Você já foi contratado? Espera ser contratado? A gente vai conversar com o Olavo Sampaio sobre essas contratações temporárias, porque tem que ficar atento também o trabalhador, né, Olavo? É isso, tem que ficar muito atento e os setores que devem empregar mais nesse período de São João, como por exemplo, quando aumenta a demanda de hotéis, de restaurantes, de alguns setores especificamente, eles podem sim oferecer trabalho temporário para atender a demanda que cresce a partir do dia 1º de junho, essa expectativa de girar a economia. E aí fica também a preocupação com os trabalhadores. A gente vai tirar algumas dúvidas com o doutor Luiz Cláudio Frazão, que é advogado trabalhista e presidente da Comissão Trabalhista da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. A gente já começa falando, doutor, em relação ao trabalho, ele já gera esse vínculo, a partir de quando ele gera o vínculo para que a pessoa possa ter direito trabalhista, sendo formal ou informal? Bom dia, Olavo. Bom dia, Vanessa, Cabalá, o pessoal de casa. Mais uma vez a Comissão Trabalhista, né, participando desse quadro, né, e a gente agradece muito a participação, tirando as dúvidas do pessoal de casa. E é o seguinte, trabalhou um dia, já tem todos os direitos. Então, o trabalhador sendo contratado nesse período festejo, nesse período de São João, festejos juninos, então tende a crescer na área de turismo as modalidades de emprego. Então, trabalhou um dia, já é contratado. Então, já tem que ficar atento com as contratações, com as caracterizações de um contrato de trabalho. Quem vai trabalhar 15, 20 dias ou até um mês, precisa formalizar na carteira de trabalho? Precisa sim formalizar. Carteira de trabalho registrada, a FGTS recolhido desse um mês, INSS recolhido desse um mês. Então, assim, todas as características de um contrato de trabalho têm que ser observadas. Doutor Luiz, quem não tem essa prerrogativa, essa vantagem de ter a carteira assinada, mas trabalha efetivamente, pode depois requerer seus direitos na justiça ou negociar com o patrão esses direitos que o senhor falou, de FGTS, até porque tem o PIS também, que é requerido, que é pedido no ano seguinte, né? Exatamente. O PIS você tem que ter pelo menos 5 anos de carteira de trabalho assinada para ter direito ao PIS. Então você tem 5 anos, no ano seguinte, no 6º ano, você já tem direito a receber o PIS. Agora veja só, o contrato de trabalho, mesmo o contrato de trabalho ele não precisa ser formal para ser caracterizado. A gente chama de não solene, ou seja, você não precisa das formalidades para ser caracterizado o contrato de trabalho. Ele cumpriu carga horária, cumpriu ordem, jornada de trabalho, que é a carga horária, recebeu salário, já está caracterizado o contrato de trabalho. Aí a gente entra numa regra que eu sempre falo, que é aquela história da rescisão indireta do contrato de trabalho. Aí o pessoal de casa me pergunta, o que é isso? É quando o empregador, Olavo, ele não cumpre as diretrizes do contrato de trabalho. Que diretrizes são essas? Não assinou a carteira de trabalho do empregado, não recolheu o FGTS, não fez as informações para o E-Social, antigamente era CAGED, agora é E-Social, não fez as informações para o E-Social, ou seja, então ele está descumprindo aquelas regrinhas básicas do contrato de trabalho. Então o empregado que se sentir lesado e achar que pode entrar com uma ação, uma reclamação trabalhista junto à Justiça do Trabalho, ele pode fazer mediante uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Uhum. Nesse período tem muita gente que empreende, aquele empreendedor informal que de repente não tem nem MEI, vai montar uma barraca para vender alimentos e vai contratar de forma, digamos, até informal, 2 ou 3 pessoas para ajudarem. Isso já gera um contrato de trabalho ali? Gera. O correto, a gente já vai entrar para a seara do microempreendedor individual. O correto é o empreendedor, ele está totalmente legalizado, está com suas declarações em dias. Então, para ele poder fazer contratações, porque o microempreendedor, ele é um trabalhador autônomo, mas ele é um trabalhador que ele pode contratar outras pessoas para trabalharem junto com ele. E isso tem que ser observado, o fato dele ser regular e o fato dele estar regularizado com quem ele contrata. É como se fosse, por exemplo, o empregador doméstico, né? Que mesmo não sendo uma empresa, ele vai ter que contratar o empregado doméstico com todos
com todos os direitos previstos na CLT, né? Exatamente, exatamente. A gente falou dos 10 anos da PEC das domésticas recentemente, foi comemorado agora e desde então as domésticas ela vem tendo todos os direitos previstos na CLT e também na Constituição Federal, que são aqueles direitos básicos do artigo 7º da Constituição Federal, que é 10º, férias, aviso prévio, salário, enfim, todas as rescisões de um contrato de trabalho e tem um pouquinho de particularidade em relação à doméstica, mas não deixa de ter os direitos previstos. Então, contratou doméstica, tem que fazer o registro. Só para finalizar, vamos agora para a grande empresa que vai contratar, vamos supor, um hotel, um restaurante, vai passar um São João de 2 meses, vai ter um contrato de trabalho de previsão de começo e fim, né, desses de 2 meses, vai ter direito a 13º salário proporcional, né? Tem. O São João é a grande festa do Maranhão. Eu acho que é o ápice da cultura maranhense. É o São João, esse período do mês de junho, a gente entra até um pouco do mês de julho. Então, é comum bares, restaurantes, hotéis contratarem aquelas pessoas em contrato temporário. É bom lembrar que esse contrato temporário ele pode ser por um período pequeno, pode ser no máximo 180 dias, podendo ser prorrogado até por 90 dias. Então, contratou de uma forma temporária, fez toda a regularização daquele empregado e no final do contrato ele recebe as verbas rescisórias todas de forma proporcional, o período trabalhado. Doutor Luiz Cláudio Fraz, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, mais uma vez a gente agradece, a Comissão da Advocacia Trabalhista agradece a participação daqui no Bom Dia Mirante e um bom dia para todo mundo de casa. Muito obrigado. Mais uma vez a gente falando aí sobre os direitos trabalhistas, dessa vez envolvendo trabalhadores que vão ter uma oportunidade temporária nesse período de São João. É bom ficar atento a essas oportunidades e também aos seus direitos, para que você possa estar dentro da lei e receber todos os benefícios previstos. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso mesmo, Olavo, falou tudo. Todo mundo tem que ficar feliz por uma contratação, mesmo que temporária, mas sempre ficar atento aos direitos, né, Capelão? É isso mesmo.